ensino fundamental está pegando a base, que é o conteúdo próprio, mais aquilo que vai além um pouco com o ensino médio. Nestes últimos encontros eu separei um pouco, mas, repito, é interessante vocês assistirem todos os conteúdos, tá? Para vocês agregarem bastante conhecimento e como lidar com os movimentos na hora de ler uma questão e resolvê-la, tá? Então vamos lá. Aqui nós temos uma questão de interpretação textual, como nós já sabemos, né? Temos um texto base, é este aqui, um fragmento de uma crônica, como nós observamos anteriormente, tá? Então, nesse caso aqui, a gente observou que há uma análise mais de compreensão. E o que é compreensão? Vocês devem se lembrar. A compreensão textual, ela trata mais de elementos explícitos ao texto. A compreensão trata de elementos que, para você encontrar, não precisa explorar tanto o texto, precisa ter apenas uma leitura cuidada. Já a questão de interpretação é aquela que exige de você uma inferência textual, que você depreenda e acione gatilhos que vão para além do texto para compreender aquilo que está sendo solicitado em determinada questão. Tá? Isso é importante guardar no coração de vocês no que diz respeito à compreensão e interpretação textual. Beleza? Compreensão. Informação explícita, aparente, não exige esforço. Interpretação são informações que você precisa deduzir, levantar hipóteses, acionar gatilhos, trazer informações externas ao texto. Tudo isso está lá na matéria sobre interpretação e compreensão. Beleza? Vamos lá então. Esse texto aqui trata da questão dos meninos de rua, né, moradores em situação de rua, em que há um preconceito, uma ideia pré-concebida, em um julgamento antecipado por parte de uma mulher, aqui, né? Vocês já viram isso no outro texto, quem não viu ainda verá. Então nós vamos partir aqui para a questão. Olha só. Número 1. O acontecimento que desencadeou a discussão do texto foi... Gente, o acontecimento. Nessa questão está sendo exigido o quê? Que você saiba onde se inicia o texto e onde ele termina. Se é o acontecimento que desencadeou, poderia ser também deflagrou, desencadeou, deu start, iniciou, é o evento inicial. Tá? Não precisa colocar aqui dificuldade em uma questão como essa. Acontecimento que desencadeou é o acontecimento inicial. Vamos aqui observar logo no primeiro parágrafo. Eu, na rua, com pressa, e o menino segurou no meu braço. Falou qualquer coisa que não entendi. Fui logo dizendo que não tinha, certa de que ele estava pedindo dinheiro. Ó, ela já fala, ela já imagina que o camarada vai pedir dinheiro. Então, não estava, queria saber a hora. Então ela fez um pré-juízo, um pré-julgamento do menino, né? Ela imaginou que ele ia pedir dinheiro, porém, ele queria saber quais eram as horas. Então, o que desencadeou a discussão do texto? Ou seja, o que foi tratado nesse texto? Iniciou com o quê? Com o encontro dela com o menino. Tá escrito aqui, ó. Não tem que fazer força. Tá escrito ali. O texto tá dizendo o que ele tá dizendo. Tá? Vamos ver se aparece aqui. O encontro da narradora com o menino de rua que só queria saber as horas. Vamos ver. É o encontro da narradora com o menino de rua que só queria saber as horas. Vamos ver. O encontro da narradora com o menino de rua que estava com muita fome. Ali nós não temos isso. Até porque ele queria saber as horas. Queria saber as horas. Ele não falou nada de alimento, nada disso. O encontro da narradora com o menino de rua que queria roubar sua bolsa. Também não é isso que a gente vê aqui. O menino queria roubar a bolsa? Não, ele queria saber as horas. O encontro da narradora com o menino de rua que estava pedindo dinheiro. Ora, é isso que ela está apresentando aqui pra gente? Pedindo dinheiro? Não, não é isso. Então, qual é a questão, a alternativa que mais nos atende aqui? O encontro da narradora com
o menino de rua que só queria saber as horas. Guardem essa ideia, menino de rua, essa antecipação, essa leitura que ela fez, preconceituosa até do menino, para um outro texto que nós teremos mais à frente, na mesma prova. Tá? Então aqui, o interessante desse tipo de revisão é que você já consegue observar a coerência que há nos textos que aparecem nas provas da INQC. Seja para cobrar gramática ou interpretação textual, eles buscam, pelo que eu vi, analisando aí as questões que eu separei para este curso, que eles buscam uma coerência de assunto, não é? De discussão. Ou seja, são textos que tratam do mesmo assunto, mas não são os mesmos gêneros textuais. Ok? Vamos lá. Então aqui nós temos uma clara questão de compreensão textual. Não é necessariamente de interpretação. Beleza? Próxima questão. Vamos ver aqui. No texto, há uma comparação entre os termos menino de rua e menino de família. Presta atenção aqui, gente. Essa questão é facílima. Esses dias um aluno aí do curso mandou uma mensagem perguntando, mas é uma questão de ordem, de apresentação dos eventos. Qual evento acontece antes? Qual evento acontece depois? Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Vamos lá. As características que fazem com que um menino se enquadre em um grupo ou em outro são... Cuidado com essa palavra. Eu já percebi que a INQC gosta bastante disso aqui, ó. Respectivamente, ou seja, na ordem que se apresenta, na ordem que está sendo solicitado. Como que ele apresentou aqui, ó? Um menino de rua, como essa comparação feita? O que o menino de rua apresenta? O que o menino de família apresenta? Então a gente vai para o texto, vou aqui rapidamente para o texto e vamos olhar aqui, ó. Segundo parágrafo. Aqui nós temos a questão de número 2. Talvez não fosse um menino de família, mas também não era um menino de rua. É assim que a gente divide. Olha o que a autora apresenta. Menino de família é aquele bem vestido. E qual é a ordem que ele pediu aqui, ó? Menino de rua. Então, olha a ordem. Aqui apareceu primeiro no texto a descrição do menino de família. Mas aqui na questão está pedindo em qual ordem? Primeiro ele quer saber a ordem que apresenta a característica do menino de rua e depois a do menino de família. Então, a gente já tem do menino de família, que é vestido com tênis de moda e camiseta de marca, que usa relógio e a mãe dá outro se o dele for roubado por um menino de rua. Pronto, então aqui é a característica do menino de família. Ok? Informação explícita no texto. Outra questão. Agora o menino de rua. Menino de rua é aquele que, quando a gente passa perto, segura a bolsa com força porque pensa que ele é pivete, trombadinha, ladrão. Então aqui nós temos, qual é a ordem? Aqui primeiro apareceu o menino de família e depois ela descreve o menino de rua. Mas a ordem que pediu aqui é qual? O menino de rua. Então vamos ver aqui, é uma questão de ordem mesmo. Vamos lá. Qual é a ordem respectiva? Bem vestido com tênis, isso aqui é do menino de família. Menino de família. Não serve pra gente, ó. Bem vestido é o menino de família. Tá aqui. Mas a ordem que está sendo solicitada na questão não é a ordem que se apresenta ali. Tá? Ele inverteu a ordem dos eventos. Olha só. Bem vestido, de novo, é menino de família. Não serve pra gente. Aquele que, quando a gente passa perto, segura a bolsa com força porque pensa que ele é pivete, trombadinha, ladrão. Aí aqui, bem vestido com tênis de moda e camiseta. Aqui tá bem perto do que a gente precisa. Vamos aguardar, vamos ver o de baixo. Porque aqui ó, nós temos a descrição do menino de rua, foi o que ele pediu primeiro. A comparação, menino de rua, tá aqui. Aqui aparece? Aparece. E depois, bem vestido com tênis de moda e camiseta. Isso aqui é do menino de
família. Tá ok. Até então a letra C tá atendendo o que a gente precisa, tá? Letra D. Aquele que quando a gente passa perto, tal, é a descrição do menino de rua. Até aqui tá ok. E depois? Criança maltrapilha chorando. Não, isso aqui não é descrição do menino de família. Isso aqui ainda é descrição do menino de rua. O que acontece aqui? Nós já temos como gabarito a letra C de cachorro. Sabe por que em questões como essa as pessoas se perdem? Porque, por ser uma questão um pouco longa, veja o tamanho das sentenças, bate aquele cansaço, bate aquela preguicinha de ler com cuidado e só saber qual é a ordem que está sendo solicitada. Aí por isso que muitos ficam pelo caminho. Mas isso não pode acontecer, porque você precisa apenas ler com calma. Aqui não teve nenhuma questão, galera, do ensino fundamental. Não teve nenhuma questão aqui de interpretação. Vamos analisar a próxima para ver se aparece alguma coisa, tá? Pergunto, até aqui, tudo ok, gente? Então vamos nessa, hein? Ainda aqui, eu mantive aqui o texto, por quê? Pode ser que uma questão ou outra apareça alguma análise textual, mas o que eu vi, repito e guardem isso no coração de vocês, o que eu percebi na INQC, essa coerência entre os diversos textos que aparecem na mesma prova, né, do mesmo cargo, o cuidado com a palavra respectivamente, que aparece bastante, tá? E é isso. Tá? E observar as questões, se está sendo um elemento de interpretação mais profunda ou compreensão. Vamos ver a número 3, o que está exigindo aqui para gente. Na frase, contaram comigo aqui, ó, nós temos aqui, ó, duas questões de interpretação, de compreensão, né? Duas questões de compreensão. Ok. A próxima aqui, pelo que eu já vi, a palavra portanto já é aquela questão do correto ou incorreto, né? Saber identificar se uma frase está escrita de maneira correta ou incorreta. Isso está lá no edital de vocês. Então aqui já não é uma questão, como eu posso dizer, ela é textual, mas não é de interpretação e compreensão. Aqui é uma questão gramatical contextual, né? Mas não é interpretação textual. Beleza? Deixa eu tirar essa garrafa daqui que ela está reverberando. Olha isso. Na frase, aí tem que analisar a frase. Olha o tamanho. É fácil, mas pode se tornar difícil dependendo da minha disposição para leitura ali, né? Ela tem uma frase muito cheia de vírgulas, porque tem orações intercaladas, enfim. Mas vamos lá. Na frase, como se a rua, e não uma família, não um pai e uma mãe, ou mesmo apenas uma mãe os tivesse gerado, sendo eles filhos diretos dos paralelepípedos e das calçadas, diferentes, portanto, ou seja, diferentes então, diferentes por isso, é uma conclusão que dá ideia essa palavra portanto, dá ideia de conclusão. Diferentes, portanto, das outras crianças e excluídos das preocupações que temos com elas. Então, toda essa sentença aqui, olha, toda essa sentença, tem uma vírgula que eu apaguei ali, toda essa sentença foi empregada ali e de uma maneira trabalhosa, porque ela não está na sua ordem direta da frase. Ela está ali, você vê essa presença de um monte de vírgula, o que dificulta um pouco a leitura, é para evidenciar que alguns elementos sintáticos, gramaticais, não estão na sua ordem corriqueira, comum. Alguns estão antecipados, outros estão no meio da oração. Enfim, para vocês, o que é necessário saber numa questão como essa? Extensa e com uma leitura truncada. Por que truncada? Por conta do excesso de vírgula nessa escrita. E esse excesso de vírgula não há erro, não apresenta. No conteúdo do ensino fundamental completo e incompleto, não aparece a exigência
do conhecimento da pontuação, tá? Então não precisam se preocupar com isso. É claro, estou falando um pouco com vocês sobre isso. E ainda falarei para a galera do ensino médio. E eu sugiro que vocês, na aula em que eu tratar disso, participem. Porque todo conhecimento é necessário, porque vai ajudar, não necessariamente você saber pontuar, mas vai te ajudar a interpretar bem um texto. Saber que determinado termo está deslocado. E aquela vírgula evidencia isso. Tá? Então, essa é a questão. Vamos lá. A palavra portanto é o que ele quer saber. A palavra portanto foi usada de maneira correta. Isso aqui é fato. Ela foi utilizada de maneira correta, tá dando ideia de conclusão, tá? O uso da palavra está incorreto. Isso aqui aparece lá no edital de vocês. Analisar frases corretas e incorretas. Gente, é isso. E essa análise de frases corretas e incorretas, ela pode aparecer das mais diversas formas. Neste caso, é com o emprego de uma conjunção, que eu já disponibilizei uma aula extra para vocês sobre isso. Tá? Então, aqui uma palavra que está sendo analisada e uma palavra que foi a palavra, portanto, é empregada de maneira incorreta. Agora, analisemos comigo aqui. Vamos lá. O tratamento é cansativo, portanto, é necessário. Eu não falei que o portanto, ele tem a ideia de conclusão? O portanto, ele é igual a quê? Deixa eu escrever aqui. Portanto, é igual a logo, então, né? Então, são palavras, são conjunções. Aí revisitem lá aquela videoaula extra que eu coloquei sobre conjunções. Não pedem isso lá no edital de vocês, mas eu achei por bem mandar. Por quê? Cobra no ensino médio. Mas olha aqui, uma questão dessa sendo cobrada, tá? Então vamos. O tratamento é cansativo, portanto é necessário. Ora, esse portanto aqui, eu já adianto para vocês que aqui é a inadequação. É aqui, porque aqui deveria ser o mais, tá? Porque o mais, ele dá a ideia de contrariedade. O tratamento é cansativo, mas é necessário. Para essa frase estar correta, deveria ser: o tratamento é cansativo, portanto, estou cansado. O tratamento é cansativo, portanto, estou exausto. Aí caberia. Mas olha a ideia que ele traz contrária. O tratamento é cansativo, portanto, é necessário? Não, portanto não cabe aqui. Deveria ser o quê? Mas, entretanto, contudo, todavia. Porque todas essas dão a ideia de contrariedade. Então veja, qual é a incorreção aqui? O emprego da conjunção mais. Aqui ela dá uma ideia de logo, portanto. Ok. Aqui o portanto não poderia ser empregado. Poderia ser a família do mais, entretanto, contudo, todavia. Reforço, não adianta apenas gravar as conjunções. Você precisa voltar naquela aula, assistir, embora não esteja lá no conteúdo de vocês. Mas olha aí, é o que eu falei. O que é uma frase incorreta? Nós temos um mundo de possibilidades. E esse é um tipo de questão que não tem como você entrar com recurso, porque está lá no edital. Análise de frases corretas e incorretas. E o que pode tornar uma frase incorreta? Qualquer coisa. Da pontuação, ortografia, fonética, qualquer coisa. Então nem adianta entrar com recurso. Professor, a gente não viu, não estava no edital conjunção e pedir uma questão sobre conjunção. Mas o que comanda em si, na verdade, não é só os itens, é o comando da questão. Olha lá, correto ou incorreto. Dúvidas até aqui, pessoal? Estão acompanhando meu raciocínio? Então vamos lá. Letra B, vamos dar uma olhada. Letra B, já estou sendo medicada, portanto ficarei curada. Ok, olha, já estou sendo medicada, logo, por isso, então, dá uma ideia de conclusão. Tá ok. Ele quer incorreto, é a letra A mesmo. Marta estava preparada, portanto não ficou nervosa. Ótimo.
Marta estava preparada, por isso, logo, então. Tá ok. O livro é muito caro, portanto não poderei comprá-lo. Tá ok também. Aqui não há incorreção, tá? Porque o portanto foi empregado de maneira adequada nas demais sentenças. Tranquilo? Vamos ver o que nós temos aqui na número 4. Eu acho que eu coloquei aqui número 4. Questão de concordância. Nós também vimos lá, no edital de vocês não aparece como concordância verbal e nominal. Não, lá aparece como a concordância mais básica que há. No entanto, se nós não tivermos atenção, podemos nos atrapalhar, né? Então vamos ver aqui, ó. Observe a frase. Menino de rua é aquele que, quando a gente passa perto, segura a bolsa com força porque pensa que ele é pivete, trombadinha, ladrão. Essa é a sentença a ser analisada. Ok? Então vamos lá. Olha o comando da questão. Fazendo a alteração do termo agente, agente dá uma ideia de grupo de muitas pessoas, mas toda concordância com a palavra agente e separado, beleza, galera? É no singular. Embora dê ideia de grupo. Quer ver? Quando eu falo a gente está estudando, ora, o termo agente dá uma ideia de grupo de pessoas estudando. Eu também poderia utilizar o nós no lugar do agente. O termo agente, ele é mais informal, ele é coloquial, tá? Agora, quando eu utilizo o pronome pessoal do caso reto, da primeira pessoa do plural, o nós, aí nós temos com certeza que concordar no plural. Beleza? Então guardem isso, tá? Só aqui nessa questão a gente já mata um monte de coisa, ó. Agente separado é diferente de agente junto. Parece simples, mas toma cuidado, que na correria da prova você fica nervoso, você fica nervosa. E acaba respondendo a questão de maneira impensada. Isso não pode acontecer, tá? Então vamos lá. O agente equivale a nós. Só que o nós, tudo que tem com ele vai para o plural, tá? Então o que ele pediu aqui? Fazendo a alteração do termo agente por nós, a concordância está sendo feita corretamente em. Então vamos lá. Precisamos pegar o nós, ó. Deixa eu ir aqui em cima na sentença, ó. Menino de rua é aquele que quando nós passamos, olha as alterações que eu estou colocando aqui, ó. Perto, seguramos. Aqui é nós quem seguramos, né? Então, nós quem seguramos ou nós quem segura. Isso é aceito, tá? Nós passamos perto, seguramos a bolsa com força porque pensamos que ele é pivete. Então, as alterações, nós passamos, seguramos e pensamos. Vamos ver as alterações se batem aqui. Letra A. Quando nós passa... Não, aqui já era. Ó, nós passa equivale a gente passamos. Não pode. Quando nós passamos. Então aqui não dá. Tá errado. Concordância, ó. Tá? Verbo concordando com o sujeito. Quando nós passa... Meu Deus, já era também. Mesma coisa. Errado. Já elimina essa. Quando nós passamos... Opa, interessante. Perto, segura... Deu problema aqui. Por quê? Esse segura ainda continua concordando com nós. Então, quando nós passamos perto, seguramos. Tá? Letra D. Quando nós passamos perto, seguramos a bolsa com força e por aí vai. Então, a letra D de doido é a que mais nos atende. Tá? Ou a que melhor nos atende. Beleza, pessoal? Vamos adiante. Alguma dúvida até aqui? Ou eu posso prosseguir? Vamos lá.
Aqui nós temos uma questão... Ah, tá, vamos lá. Isso aqui é interessante, tá? Aqui tem a ver com o sentido das palavras. Sentido... Opa! Deixa anterior. Letra D. Letra D de dado. Falou. Então vamos lá. Aqui nós temos a questão... Deixa eu melhorar um pouquinho a minha letrinha aqui. Porque... Deixa eu apagar aqui rapidinho. Aqui, ó. Pronto. Vamos lá. Então, olha, galera, eu tenho uma leve impressão de que resolver uma prova do jeito que estamos fazendo aqui na íntegra auxilia muito, né? Porque vocês vão lembrando o conteúdo que nós já vimos, vão colocando em prática, vão errando, acertando, reorientando, e sugiro ao pessoal que chegou no percurso deste curso assistir todas as aulas, são bem tranquilas, faça uma, como que posso dizer, maratone, né? Faça uma maratona das aulas de português, assista a primeira até chegar nesta aula, aí você vai ver como que tudo faz sentido, tá? Então, nesta questão número 5, nós temos uma questão sobre sentido das palavras. Ou ainda a questão dos sinônimos, né? Nós trabalhamos isso, sinônimos. Antônimos, porém aqui na verdade, questão de sinônimo que ele vai cobrar. Mas vamos lá, ele não diz sinônimo, ele pode pedir sinônimo, sinonímia, né? Mas ele aqui, pelo que vai pedir, ele vai falar sobre sinônimo, né? Palavras que são diferentes, totalmente diferentes na escrita, mas tem um significado semelhante, não é igual. Nenhum vocábulo tem sentido ou significado igual ao outro. Ele é semelhante, porque nada é igual, ele é semelhante, tá? Nos afastamos, ó, no trecho, nos afastamos pensando vagamente no seu abandono. Essa é a sentença que nós vamos analisar. O termo em destaque pode ser substituído sem alterar o sentido por... Agora, cuidado, porque ele quer uma palavra dentre as alternativas que mais se aproxima. Ele não quer exatamente uma com o valor de vagamente, porque vagamente vem de algo vago, de algo superficial, algo que não é, como eu posso dizer, não é tão profundo. Não é tão profundo. Beleza? É algo superficial, guarde isso. Significado das palavras, sinônimos. O edital cobra isso. Mas ele não vai colocar para você aqui uma palavra que é vagamente, então eu vou colocar ali o superficial, algo que é vago. Não, ele vai exigir o mínimo de você. Olha só. Qual palavra que pode ser visivelmente? Semanticamente, o visivelmente não cabe. Se fosse algo relacionado aquilo que está a olhos vistos na situação dos meninos de rua, seria interessante. Mas não é isso que ele pergunta, visivelmente. A situação é visível? É. Mas olha bem a sentença. Nos afastamos pensando ou seja, nós nos afastamos, né? Pensando vagamente no seu abandono. Isso aqui ele está jogando para a pessoa, para o agente. Preciso gastar um tempinho com vocês nessa questão tão fácil. Mas olha, ele joga uma responsabilidade para nós. O problema é visível para todos, com certeza. Por quê? Qualquer um vê. Ele é visível, todos veem. Mas quem se aprofunda? Quem pode comprar ali a briga daquelas crianças de rua? São poucos. Mas a maioria não se compromete. A maioria pensa vagamente, nem pensa muito, só pensa por alto.
pensa vagamente. Por quê? Não se compromete. Visível é a todos, tá? Distintamente não tem nada a ver, porque distinto tem a ver com diferente, algo desvinculado de um elemento ou objeto que está sendo comparado. Não tem nada a ver, tá? Perceptivelmente estaria próximo do visivelmente, tá vendo? Mas não é o contexto que ele está pedindo. Agora, moderadamente seria o nosso gabarito. Professor, não é idêntico. Claro que não é idêntico. Não existe sinônimo idêntico, eu acabei de falar. E não é coisa só minha, eu só reproduzo o que dizem os grandes autores. Então, assim, uma palavra sinônima, não existe sinônimo perfeito. Não existe. Qual é a que mais se aproxima de vagamente? É isso aqui, ó. O que é moderado? Moderado é aquilo que é equilibrado. Moderado é algo que não pende, né, para um lado mais do que para o outro. Moderado não toma um partido. Moderado não opina de maneira tão profunda. O moderado ele fica praticamente em cima do muro. Vamos entender assim. Não é o que acontece com muitos de nós quando passamos e observamos uma pessoa de rua, né, em situação de rua. É o que acontece. Por quê? Nós estamos pensando de maneira moderada, de maneira vaga, superficial. Tá? Então, por isso, a letra C é o nosso gabarito. Eu estou dando uma olhada aqui porque toda hora alguém está mandando mensagem para mim por causa desse... Lá no grupo, no outro grupo maior lá, o pessoal entrou em polvorosa por conta desse concurso nacional unificado. Aí estão aqui mandando mensagem. Depois a gente vai conversar sobre isso também, galera. Vamos lá, prosseguindo. Olha aí, olha a lógica, olha a coerência por trás desta banca. É uma banca que não é tradicional, é uma banca que não é uma banca examinadora, que não é tão conhecida, mas tem uma lógica por trás das questões dela, né? Quer ver? Nós temos aqui agora uma charge, né? Temos uma charge que também tem como assunto o mesmo do texto anterior, tá? Lá no texto anterior, que era uma crônica, o assunto principal era pessoas em situação de rua, cuja reputação é a pior possível, né? Mesmo a gente não tendo conhecimento, a gente já logo causa, a gente faz, como eu posso dizer, levantamentos, né, antecipados, discriminatórios. A mocinha lá do outro texto, ao ver o menino se aproximando, pensou logo que ele ia pedir dinheiro para fazer alguma coisa, e ele só queria saber do horário. Agora vamos analisar essa charge aqui. Vamos lá. Pobreza, cada jovem com a sua, tá? Tem um ponto e vírgula aqui, ó. Tá vendo aqui, pessoal, ó? Pobreza, cada jovem com a sua. Gente, esse título aqui já faz muito... Já é bem interpretativo mesmo aqui, né? Aqui já vai pegar um pouco de interpretação, acredito. Vamos lá. Pobreza, cada jovem com a sua. Ou seja, há tipos de pobreza. Pobreza de relacionamento, pobreza de amor, pobreza de alimento, pobreza de recursos, pobreza de espírito, pobreza de empatia, pobreza de altruísmo. A pobreza ela não se dá apenas de maneira material, com o aspecto que nós, né, observamos uma pessoa humilde, sem muitas condições financeiras e logo falamos, é uma pessoa pobre. De fato, é pobre de recurso financeiro ou alguma outra área. Mas há outras pobrezas. Por exemplo, pobreza de virtudes, né? Então vamos lá. É interessante, ao lerem os textos que vocês vão analisar no dia da prova, fazerem essas reflexões. Não é muito tempo, não dá para fazer muito tempo. Eu estou fazendo agora para que vocês entendam como é esse processo. Já tenham atenção ao título do texto. Neste caso, da charge. Já fiquem atentos a tudo aquilo que aparecer no texto, porque tudo que aparece no texto como eu posso dizer, utilizável para o seu
movimento de interpretação e compreensão textual. Vamos lá. Pobreza, cada jovem com a sua. Aí trombadinhas, a fala do moleque que tá aqui dentro, ó. Aí trombadinhas, fedorentos, babem de inveja com o tênis novo que minha mãe me comprou. Lá na Febem, agora nem é mais Febem, né? Lá na Febem tem um Walkman, hoje em dia nem se usa Walkman, como este, ou seja, ele está ostentando. Tem relógio turbo digital como o meu? Olha só, enquanto esses aqui são pobres de recurso, esse aqui é pobre de muita coisa. Não lhe falta recurso, mas lhe falta o quê? Empatia, altruísmo, compaixão, humildade. Olha o tipo de pobreza. Aqui nós temos pobreza material, pobreza de recursos. Aqui nós temos pobreza de virtudes. Aí a mãe dele diz: fecha o vidro, Júnior. Fecha o vidro, Júnior. Esses garotos são violentos. Olha como ela generaliza o comportamento das crianças que estão aqui em situação de rua. São violentos, são perigosos, são ladrões, né? São pobres? São. Mas agora, de quê? Né? Vamos ver o que nós temos aqui. Olha aí o título. Deixa eu tirar aqui esse... Tá. Olha aí a questão. Deixa eu apagar aqui para a gente analisar aqui juntos. Vamos lá. O título da charge traz duas possíveis aplicações. Eu falei de infinitas aplicações lá de pobreza. Falei de várias, né? Para a palavra pobreza, relacionando-a aos jovens da imagem. Essas aplicações são... Aí é claro, ele apresentou duas, ele vai pedir apenas duas, ó. Traz duas possíveis. Aí é por isso que ele vai trabalhar com dicotomias aqui dentro. Essas aplicações são a pobreza biológica e pobreza de empatia. Biológica não é o caso, porque não é uma questão de pobreza biológica. O que seria? Pobreza biológica, algo relacionado a uma questão mais fisiológica mesmo, né? Algo relacionado a algo científico, sei lá, hereditário, enfim. Mas não é, biológica não. Pobreza de empatia. A pobreza de empatia nós temos aqui, que é em relação a esse menino. Ele é pobre no que diz respeito à empatia, ele é pobre. Então a empatia seria, mas é em pobreza biológica? Não. Pobreza de recursos? Sim. Por quê? Pobreza de recursos essa pessoal aqui tem, né? Eles não têm recursos, são pobres no que diz respeito a recursos, tá? Mas é pobreza biológica também por parte desses aqui do carro? Não. Então, essa aqui já não cabe para nós, tá? Isso aqui ok, mas aqui não, então não, tá? Pobreza de espírito e pobreza de empatia. Ó, pobreza de espírito, se fosse por parte desse rapazinho, ok, tá? Pobreza de empatia, aí, como são dicotomia, ou seja, uma pobreza pro lado do pessoal do carro e uma pobreza pro lado do pessoal da rua. Então ele jogaria a pobreza de espírito pro pessoal do carro, ok, valeria a pena a gente marcar como correta. Mas o pessoal de baixo, pobreza de empatia? Não, porque aqui a pobreza nítida é de recursos. Vamos ver a letra D. Pobreza de recursos, aqui, ó. E aqui tá aqui. Esse pessoal é pobre no que diz respeito aos recursos. E pobreza de empatia? É claro, esse pessoal do carro não tem empatia alguma por essas pessoas que ali estão, tá? Não tem empatia nenhuma, tá? Então, o nosso gabarito é a letra D. Ok? Letra D de dado. Vamos para a próxima. A fala do motorista, traz uma visão verdadeira das crianças que vivem nas ruas, gente. Isso é muito genérico. Toda criança que vive na rua é violenta? Olha só, ela diz aqui, ó. Esses garotos são violentos. Isso é meio esquisito. Então, vamos deixar fora por enquanto, né?
Muito generalizadora das crianças que moram nas ruas. Isso aqui já é interessante, hein? Eu até havia escrito aqui. Generalizadora. Muito ponderada, não. Equilibrada, não é mesmo. Não é mesmo. Nada de equilíbrio, nada de ponderado. Não, que isso. A respeito das crianças que aparecem na charge, extremamente coerente? Claro que não. Essa mulher está sendo altamente discriminatória, né? Ela está praticando aqui até um crime, né? Então a que melhor nos atende é a letra B, B de bola. Muito generalizadora das crianças que moram nas ruas. Guardem isso, porque é um dos conceitos de preconceito, de racismo, discriminação. Uma palavra-chave que aparece para esses tipos de conceitos são a generalização, ou seja, generalizar. Falta de conhecimento, falta de aprofundamento em determinado assunto e as pessoas partem de uma concepção própria muito subjetiva e criam-se aí essas diversas formas de discriminação social. Aí toda a sociedade padece, tá? Então guardem isso, porque a palavra generalização, no que diz respeito à discriminação, racismo, preconceito, ela aparece. Beleza? Vamos para mais uma. Vamos lá, vamos para mais uma aqui. Número 8. Os sinais de pontuação que aparecem na frase. Qual é a frase? Analisem isso com cuidado, hein, gente? A INQC, pelo que eu vejo, ela não destaca em negrito, caixa alta, aquela parte do texto que você precisa analisar, não. Ela coloca aqui no máximo uma aspas aqui, ó, tá? Porque ela poderia colocar tudo em caixa alta? Poderia. Ela poderia sublinhar? Poderia. Ela poderia colocar 2 pontos e colocar tudo em negrito? Poderia. Mas eles não vão facilitar para vocês. Não vão. Então, olha lá. Feche o vidro, Júnior. Ponto de exclamação. Esses garotos são violentos. Ponto de exclamação. Isso dá a entender que a mulher está o quê? Gritando. Chamando a atenção do menino, né? Ou seja, é uma forma de enfatizar a fala dessa personagem. Então ele diz que os sinais de pontuação que aparecem na frase fecha o vidro, Júnior, esses garotos são violentos, são usados com a intenção de... Aqui é interessante, porque lá no edital de vocês aparece tipos de frase. Tipos de frase. Que pode ser exclamativa, que são essas aqui. E para que serve uma frase exclamativa? Chamar atenção, para demonstrar um grito, surpresa, algo com uma construção mais com interjeição, um susto, enfim, é isso. Pode ser uma frase declarativa apenas, uma sentença afirmativa, né? Uma frase declarativa afirmativa. Pode ser uma frase negativa, que aparece uma negação, tá? Pode ser uma frase interrogativa, tá? São esses aí os tipos de frase que existem. E está no edital de vocês isso. Eles não vão colocar de maneira fácil. As frases acima são exclamativa, interrogativa, declarativa afirmativa, declarativa negativa. Não, eles não vão fazer isso, porque você só vai ver a pontuação e vai saber qual é. Agora, você precisa saber o que está por trás de uma frase que aparece com ponto de exclamação. Olha lá. Letra A, intensificar o que o personagem está dizendo. Isso aqui é interessante, vamos deixar em aberto. Porque ela está gritando, né? Ela está sendo intensa, tá? Fazer múltiplas perguntas? Claro que não, isso não é uma frase interrogativa, isso é uma frase exclamativa. Exemplificar os acontecimentos da charge? Ela está fazendo algum exemplo aqui, gente? Ela está exemplificando? Não está, tá? Então não é uma frase declarativa. Chamar a atenção do leitor? Não está chamando, primeiro, que ela não está se referindo a nós como leitores. O autor da charge se refere a nós, leitores, por meio das personagens da charge. Ok? E essa personagem está o quê? Esse ponto de exclamação, esse grito ali, ó. Letra A é o que mais vai nos atender aqui, ó.
intensificar o que a personagem está dizendo. Ou seja, deixando claro para nós leitores essa colocação descabida dessa personagem, né? Essa generalização preconceituosa. Ok? Vamos lá, número 9. O verbo que inicia a frase feche o vidro, Júnior. Ó, feche. Ó o verbo aqui, feche. O o não, tá? É só o feche. Aqui nós temos o quê? Um verbo, e nós vimos isso lá na parte de gramática, quando trabalhamos verbo. Ali nós temos uma ordem. E qual é o modo verbal que exprime ordem? Solicitação, sugestão, pedido. É o modo imperativo, tá? Então vamos lá. Esse verbo está no imperativo e expressa ação. Até oferece uma ação, mas para além, essa ação carrega o quê? Ela só vai acontecer depois de uma, olha aqui, letra B, ordem. Hipótese, de jeito nenhum. Hipótese seria o subjuntivo. Hipótese, subjuntivo. Seria o subjuntivo. Suposição, ainda subjuntivo. Tá? Ainda seria o modo subjuntivo. Ação. Vamos colocar aqui o indicativo. Indicativo, né? Pode variar, mas ordem, só o imperativo. Ok? Dúvidas aí, pessoal? Vamos aqui para mais uma. Naira, tranquilo? Então vamos lá. Apertem os cintos que eu acho que falta uma. Vai faltar essa aqui, número 10. Vamos lá. Olha aí quem apareceu. Os pronomes me e meu. Pronome oblíquo átono. Pronome possessivo. Possessivo. E esse aqui é o que eu falei? Oblíquo átono. Vamos lá. Isso a gente viu lá no início. Os pronomes me e meu são classificados, olha aqui, respectiva, ou seja, na ordem que aparecem. Então, primeiro tem que aparecer o quê? A definição de pronome oblíquo átono e pronome possessivo. Vamos ver? Respectivamente, como? Pronome pessoal oblíquo átono, ok, é esse aqui. Pronome possessivo, ok, esse aqui. Vamos ver para baixo as outras? Pronome possessivo, não, inverteu a ordem. E esse aqui tônico nem é tônico, é átono. Então esse aqui não pode. Pronome pessoal oblíquo tônico tá errado, nem pode. Tônico não é esse. O tônico é mim, te e por aí vai. Pronome possessivo, ok, mas a sentença não está correta totalmente. Pronome possessivo, não, porque o pronome possessivo é o meu, tá? E tá logo depois. Pronome demonstrativo, menos ainda. Então, qual é o nosso gabarito? O nosso gabarito é a letra A. Letra A de amor.